Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área. Vamos para o segundo bloco com o nosso querido irmão botafoguense raiz, setorista do Glorioso, Wellington Arruda. Boa noite, Ricardinho. Boa noite a galera que tá assistindo aí mais uma vez o seu canal. Sempre prazer estar aqui. Vambora, vamos pro nosso segundo bloco aí falar do futuro do Botafogo, né? Sempre falando do nosso querido Glorioso. Rapaz, como a gente comentou no primeiro bloco, esse time atual do Botafogo tá me enchendo os olhos. Eu acho que não tem nenhum jogador mediano, é de médio para cima, Sim. mas eu acho que algumas posições ainda precisam de reposição. Qual foi o nosso problema em 2023? Nós tivemos alguns problemas em 2023, um ano trágico pra gente, infelizmente, mas eu gostaria de relembrar algumas coisas que se comparam a esse ano. Não quanto ao treinador, graças a Deus, eu acho que até que eu gostaria que você comentasse sobre o Ancelotinho depois. E em 2023, nós tínhamos time, mas não tínhamos elenco. Então, Sim. algumas posições de reposição estavam difíceis. Uhum. E saiu o Castro, já perto do final, e também a morte do pai do Tiquinho, Sim. infelizmente aconteceu também. É. E alguns outros fatores, e o time que antes só ganhava começou só a perder. Nem empatar, porque se Sim. empatasse era campeão. Verdade. Mas é isso, então nós não tivemos elenco de reposição. Esse ano eu acho que está acontecendo a mesma coisa. Me preocupa muito a zaga, se algum dos zagueiros se machucar, tá complicado. Apesar da gente ter o David, David Ricardo. o David Ricardo, que eu acho que é Muito um bom. excelente zagueiro. Mas é pouco, né? É pouco, porque você sabe, nós temos um zagueiro para direita e outro para esquerda. Uhum. Então, se não for exatamente o do David Ricardo, Aí você complica. tem que, de repente, improvisar ali com Danilo É, Barbosa, Marçal. Não é o ideal, né? não é o ideal. Aí eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Eu acho que você falou bem em relação a 2023, realmente foi algo que pecou muito no Botafogo. Claro que a gente teve outras milhares de situações, mas a falta de elenco não era um elenco pra Campeonato Brasileiro. A verdade é essa, né? A gente curtiu muito aquele momento, o Botafogo viveu uma fase esplendorosa, mas não era um elenco pra ser campeão brasileiro. A verdade era essa. E eu acho que a gente aprendeu a lição em 2024, né? Em 2024 a gente teve elenco pra brasileiro, pra Libertadores, e o árbitro não tivesse atrapalhado talvez uma Copa do Brasil. Também. Era um elenco que tinha jogadores pra todas as posições, né? Uhum. Todo mundo tinha um substituto de nível. No final do ano, alguma parte já tava me caindo um pouco de rendimento, tanto que o Botafogo fez a limpa, né? E se Uhum. você for parar pra pensar, os jogadores que muita gente criticou que saiu, pouquíssimos deles estão em boa fase. Por você pensar que o Tietchan não tá bem, o Tiquinho não tá bem, o Eduardo talvez seja o melhorzinho no Cruzeiro, vem entrando relativamente bem no Cruzeiro. Enfim, a maioria dos jogadores que saíram, o Júnior Santos não tá bem no Galo, né? A maioria dos jogadores que saíram ali por conta de idade, queda de rendimento, não estão rendendo tanto. Então, quer dizer, acho que a mexida do Botafogo foi correta. Mas falta reposição, né? A gente tem algumas lacunas, como você disse, na zaga. A gente precisa de pelo menos mais um zagueiro, pelo menos. Na volância também, né? Agora com a saída do Gregory. Tem a situação do Danilo, que tá ganhando corpo. Seria uma aquisição espetacular do Botafogo. Se sair do Gregory pro Danilo é um upgrade muito grande. E olha que eu gosto muito do Gregory. Na meiuca ali também eu acho que mais um jogador seria interessante. Até porque o Santi ainda não conseguiu render tanto, né? O Santi Rodrigues. Até tá evoluindo, mas ainda não foi a mesma coisa. O Montoro tá tomando a vaga. Ponta direita também, né? Como a gente falou, precisa de um substituto ali pro Arthur. E eu traria, de repente, mais um atacante, né? Porque a gente tem o Arthur Cabral e o reserva imediato dele seria o Mastriani, né? Ainda não me convenceu o Mastriani. E eu acho que a diferença de técnica do Arthur Cabral pro Mastriani cai muito, né? Cai muito. Imagina do Igor Jesus pro Arthur Cabral. Cai muito. Né, não? Exatamente. O Arthur Cabral, assim, eu acho ele excelente, mas realmente a característica de jogo, e o Ancelotti falou isso na coletiva de apresentação dele, ele deu, pelo menos ele me deu a entender que ele vai buscar um atacante de mais movimentação. Ele fala, não, o Arthur Cabral ele tem um estilo de jogo, tal, a gente tem que se adequar à característica de jogo dele. Me deu a entender que ele queria um jogador parecido com o Igor, né? E o Arthur Cabral não é. É um excelente atacante, é mais finalizador que o Igor Jesus, talvez seja mais artilheiro que o Igor Jesus, mas não tem aquela rotação que o Igor faz, né? É um pouco diferente, a característica é diferente. Então acho que mais um atacantezinho ali fecharia bem o elenco, né? Como você comentou comigo também em off, Dantas, né? O Novo Horizontino também seria uma boa, né? Ele é um bom zagueiro, né? Zagueiro de 20 anos, muito promissor. Também, o Botafogo sempre preza pelo zagueiro que tem uma ótima saída de bola, né? E o Dantas é um jogador que tem esse talento a mais, né? A saída de bola dele é muito boa. Então eu acho que o Botafogo tá tentando, o Novo Horizontino tá fazendo um jogo duro, tá certo, tá valorizando o produto deles, mas ia ser uma boa aquisição, cara. Um jogador realmente bem interessante. E além de juntar com o Caio ali, pô, aí você ficar com 4 zagueiros de nível, show. Aí você pode botar, de repente, um da base ali como quinta opção, já tá aceitável, né? Você citou uma coisa interessante, zagueiro que tem saída de bola. Por isso eu gosto muito do Barbosa. Sim. Barbosa tem uma excelente saída de bola. E
eles fazem alguns lançamentos muito É. bons também. E aí seria uma boa também. E os dois hoje fazem isso, né? O Caio Fernando, ele tem até a particularidade, ele jogava na Rússia como volante também. Ah, Né? interessante. Então, assim, a qualidade de saída de bola dele, eu acho que é diferente, porque posso estar viajando, mas assim, o cara que joga só de zagueiro, eu acho que ele tem uma visão um pouco diferente. Porque o Caio Fernando, como ele jogou já como volante, então me dá a impressão que quando ele vai fazer essa saída de bola, ele automaticamente já olha pro volante. Ele sabe como é que o volante joga, ele sabe que o volante vai ali buscar essa bola. Então, assim, a saída de bola dele é muito rápida. Porque ele já procura o cara, né? Então, acho que essa questão de ele ter jogado como volante facilita. E ele tem uma saída de bola também muito boa, cara. Muito boa. Isso é muito importante. Quando a gente pega times fechados, a gente viu o jogo contra o Vitória, né? Vitória é todo fechado e o Botafogo criou oportunidade. Então, isso é a qualidade desde a saída de bola, né? Os zagueiros sabem jogar também. Não adianta ser mais aquele zagueiro burucutu que tinha antigamente, né? Hoje em dia não tem vez, né? É como a gente até comentou também. É porque nossa torcida é bem exigente, né? Como todos nós somos. Essas saídas foram fundamentais. Do Luiz Henrique, o Almada, agora o Igor Jesus. O time sente muito. Para substituir a altura é muito difícil. A gente perdeu Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Jair, que jogou pouco tempo, mas jogou muito bem. E agora o Gregory, né? E o Gregory. São situações realmente, sim, fazem diferença, mas pra repor você tem que ter um trabalho de scout ali muito fera. O Gregory que saiu agora e, pô, eu vi que a parte da torcida ficou meio bolada com o Gregory, eu não consigo ficar não, cara, porque assim... Não, eu não. Eu sou eternamente grato. Exato. Ele honrou muito a camisa. Jogou muito com o Botafogo, peça fundamental. Muito. Inclusive, e o contrato é absurdo. Você lembra contra o São Paulo, o brasileiro, a última partida, eu tava gol lá do título dele. O gol do título foi dele. Não tem como. Jogador de 30 anos, fechou o contrato de 5 anos, é o contrato da vida dele, o contrato mais alto. Não, ele dava sangue na partida, do início ao fim, correndo sem parar. E agora o Botafogo tá tentando confiar um pouquinho mais no Alan, né? Eu acho o Alan também um jogador de muita nível. qualidade. De qualidade. Mas precisa de mais um, né? Mais eu tô meio empolgado com o Danilo. Se viu o Danilo mesmo, Danilo joga bola. Muito bom jogador. Será que vem? Tá ganhando corpo, né? Diz que o staff dele já tá vendo com bons olhos, né? Anteriormente falavam que ele não queria vir pro Brasil. Agora o staff dele já tava vendo com bons olhos uma possível vinda pro Botafogo. Botafogo entre aspas, né? Porque o caso do Danilo é uma negociação que o Botafogo não se envolvia. Que ele era pro Lyon. Né? Só que o Lyon tá com aquelas particularidades financeiras lá. E aí o Gol não quer perder a oportunidade de contratar o Danilo. Então eles estão querendo pegar o Danilo, jogar ele 1 ano no Botafogo, depois ele se transferir pro Lyon. Pô, seria espetacular. Inclusive eu até comentei isso no Cafezinho com o Ricardinho, no último podcast meu, antes do bloco 1 nosso, eu comentei isso, da possível vinda dele. Sim. E justamente por conta de imposições lá na França, ele não poderia né, jogar no Lyon, talvez viesse pro Botafogo. Agregaria muito. Muito. Ele é muito bom jogador, cara. E é um camisa 5 ali com poder de marcação, de saída de bola também. Excelente. Muito qualificado. A galera lembra um pouco dele assim no Palmeiras, né? Ele não teve tanto tempo no Palmeiras. Foi vendido muito rápido, né? O Palmeiras vendeu muitos garotos da base recentemente, mas a passagem dele no Palmeiras... E o cara que tá jogando na Premier League também é outro nível, outro nível, outro né? nível. Vem pra cá pro Brasil e já sobe, não tem como. E a nossa galera, como é chatinha mesmo? Mas ele é palmeirense, ele diz que é o time do coração. E daí? Ele é profissional, pô. Acho que todo mundo que tá no Botafogo é botafoguense. Não? Eu não me importo nem um pouco isso. Eu gosto até de falar de alguns ídolos nossos que vieram do time da Lagoa, entendeu? Por exemplo, o Gerson veio do time da Lagoa. Quando ele tomava um baile do Garrincha, ele falou, não, eu tenho que jogar do lado desse cara. Do lado de lá. Eu não posso jogar contra. Viu, o Canhotinha de Ouro? Você tá me devendo, hein? Eu quero te entrevistar, hein? Aqui no podcast do Ricardinho na área. Outro, Zagallo. Veio do time da Lagoa. Gonçalves, né? Gonçalves veio do time. Marcou um gol contra, né? Marcou gol contra. Se eu não me engano, falha a memória, o Zequinha também, eu acho que veio de lá também, entendeu? Se deram muito bem no Glorioso e viraram ídolos, entendeu? Então vamos deixar. É profissional, né? É profissional, vamos deixar com essa besteira aí. Porque jogou em tal clube. Contanto que ele jogue bem no Botafogo. Sim. É isso que importa. A origem dele pouco importa. Não tem sentido. Você é cria do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense. Flamengo não, time da Lagoa. Inclusive, se cogitou, eu até falei, cafezinho do Ricardinho, da vinda do Pedro, o Botafogo. Eu achava uma excelente ideia. O problema é que ele já fez 8 jogos brasileiros. O problema é esse. Mas seria... seria interessante, né? Não, eu acho ele um baita atacante. E se eu não me engano, na Copa do Brasil também. Também. Aí é um problema sério. Aí você gastaria muito dinheiro pra ele jogar só Libertadores. Não compensa. Realmente não compensa. Parece que ele vai, acho que se eu não me engano, pra Arábia. Tava vendo recentemente um time da Arábia que tava interessado. Eu vi que o Galo tinha interesse, mas o Galo não tem dinheiro.
Como é que vai Ah, contratar ele? mas Eu o também não Galo, entendi. o Galo contrata no esquema eu vou te pagar e não paga, né? Tem isso Aí é também. mole, né? O sinal tá devendo ao Botafogo, Tá viu? devendo. Não pagou o Júnior Santos. Acho que pagou uma É, parcela, se eu uma não me engano. parcela só. Brincadeira. É brincadeira. Aí, isso que, né? Aí depois as pessoas vêm cobrar fair play financeiro do Botafogo. Mas já se viu isso. As pessoas não sabem o que significa fair play financeiro. É, Fair play financeiro é pro Corinthians, que tira jogador do Cuiabá, não paga. O é, Atlético Mineiro contrata jogador, não paga. O exato. Botafogo tá lá com as contas sendo pagas, as dívidas sendo Isso. equacionadas, salário em dia. Então, fair play financeiro pro Botafogo. É, Tem muita gente que acha, não, vou pedir fair play financeiro, vou inibir o Textor. O seu time vai se ferrar, essa é a verdade. é verdade. Ninguém não entende isso. E o que você tá achando do Ancelotti? Eu tô gostando das primeiras impressões dele, né? A característica de jogo, como o Botafogo vem jogando, né? Já mudou um pouco a mentalidade. Cara, assim, a galera pega muito na questão de ele nunca ter sido técnico, né? Mas Uhum. eu acho que a bagagem que ele carrega é muito grande, né? Ele tava, no Real Madrid 2 meses atrás. Alguns integrantes de comissão técnica também, Real Madrid, outro tava no Atlético de Madrid, né? Saiu do Atlético de Madrid pro Botafogo. Então, é algo muito grande, sim, cara. Muito grande. Eu acho que a gente talvez não tenha a noção exata do tamanho que o Botafogo tá hoje conquistando, né? A gente tirando auxiliares de clubes da Europa e tudo mais. Apesar de ele não ter experiência como técnico, o que me carrega esperança nele e faz eu acreditar nele, o tamanho de conhecimento de futebol que esse cara deve ter. Currículo que ele tem, os clubes que ele passou. Imagina o grau de conhecimento tático, né? E todo mundo sempre fala, quando o Botafogo começou a sondar o nome dele, eu fui pesquisar algumas entrevistas, algumas coisas, e muitos jogadores, assim, do Real Madrid e tudo mais, falando que ele era um dos principais cabeças na comissão técnica do pai, né? Que é o maior treinador do mundo. Uhum. Então, questões de substituições, análise tática no jogo, de mudar uma peça ou outra, era ele que indicava ali pro pai. Então, assim, é um Uhum. cara que tem muito conhecimento, cara. Muito conhecimento. É uma aposta? É uma aposta como talvez o treinador mais gabaritado, assim, mais famoso, também seria uma aposta. Até que treinador é sempre aposta. Mas eu É. prefiro apostar num cara que tem um conhecimento e um network absurdo no futebol do que trazer um cara, de repente, que a gente já sabe, né? Aquele nome, aquela figurinha carimbada, que a gente sabe, vai ficar aqui 6 meses, depois vai sair e tal. Então, eu acho que foi uma aposta válida, uma aposta com a cara do Botafogo. Hoje a gente tá observando um futebol um pouco diferente. O mundo inteiro tá olhando pro Botafogo, o mundo inteiro tá olhando pro Ancelotti. Então, assim, eu acho que foi uma aposta muito bem feita e tem tudo pra dar certo. E eu achei bacana do que você citou, que ele trouxe o auxiliar para bolas paradas, Isso. bolas ofensivas, bolas defensivas. Eu achei espetacular. Me lembrou até, comparando a grosso modo, ao futebol americano, Sim, que eles têm os jogadores de defesa e É. jogadores de ataque. Eles têm treinador pra cada. um treinador para É. cada. Eu acho isso super válido, super bacana. E eu acho que nesses fundamentos o Botafogo vai melhorar muito Sim. com esses treinamentos, né? Com esses treinadores específicos. O Arthur Jorge tinha também, né? E fez diferença, né? Por falar em Arthur Jorge, eu soube que teve um auê lá no Panorama Botafoguense. Me explica esse auê que causou um frisson lá no Panorama Rapaz, Botafoguense. tem uma galera gaiata que assiste lá o canal, né? Gosta muito de fazer umas piadinhas. E aí surgiu lá no chat uma pessoa falando que era neta do Garrincha, comentando sobre o Ave Maria. Sobre um Ancelotinho. É, Ele ainda usou esse termo, Ancelotinho. Ancelotti, a gente tira o olho, pelo amor de Deus, não vamos repetir mais nada, né? E já O pensou? cara acabou de chegar, deixa ele aqui. É. Aí, Teve o caso, né, da neta do... É. Pra galera que não tá Sim. sabendo do contexto, a neta do Newton Santos, parece que ela Casou com ele, casou com o Arthur Jorge e levou ele embora do Brasil. Dizem que um dos motivos que ele deixou o Botafogo foi ela. Sim. Imagina agora o Ancelotinho, a neta do Garrincha fazer a mesma coisa. Nosso Ancelotinho é Deus me livre, casado, tá de boa, a família dele veio pra cá, ele vai morar com o pai nesse início de... Mas o Arthur Jorge também era. É, verdade. Complicado. Mas eu confio no Ancelotinho. Ele é fiel. Ele é fiel, que ele é a nossa torcida. Neta do Garrincha, pelo amor de Deus, vai, mete o pé. Deixa ele em paz. Eu também acredito muito no trabalho dele, eu acho que vai render muitos frutos. O Botafogo acho que tá no caminho certo. E assim, é inevitável, né? Claro que os trabalhos são diferentes. O trabalho do pai dele é uma coisa, o trabalho dele é outra coisa. Mas é inevitável que o pai dele vai olhar o trabalho dele no Botafogo, vai acompanhar. Claro. Isso pode ser um chamariz também para outros grandes jogadores que estão na Europa, de repente, que pensam em voltar ao Brasil. E o cara olhar assim, uma proposta do Botafogo e falar, pô, o Ancelotti tá olhando pro filho dele aqui, eu vou pro Botafogo, vou ser visto pelo técnico da seleção. A gente tá há 1 ano da Copa do Mundo, né? Então isso também pode ser um chamariz interessante pra gente conseguir boas contratações. Não só isso, mas também o dedo do Ancelotti, pai. Tipo assim, dar algumas dicas pro filho. Eu reparei isso no time, eu acho que pode melhorar isso e tal. Sim.
vai ajudar muito ao Botafogo. Numa coletiva recente, ele inclusive falou que assim que acaba o jogo, a primeira coisa que ele faz é ligar pro pai. Tá pra vendo aí? perguntar e tal. O que você achou e tal? Pô, imagina. É. O Ancelotti, o pai, virou nosso auxiliar. É O isso. Botafogo tá muito rico. Tá riquíssimo. Não deixam de acompanhar o Panorama Botafoguense diariamente com o nosso querido Wellington Arruda, às 18 horas, Isso. no YouTube. Isso aí. Galera quiser conhecer, só pesquisar aí Panorama Botafoguense, sempre trazendo lá algumas notícias, algumas gracinhas também. O trabalho tá rolando lá no YouTube e também no Instagram, se você quiser acompanhar, @Panorama Botafoguense lá no Instagram também. Perfeito. E o Ricardinho na área. Acompanhe sempre o Ricardinho na área, no YouTube, no Instagram, no Kawaii, no Kuwait, não. No TikTok. Deve ter alguém lá assistindo também. Também. No TikTok e no Spotify. É tanta mídia social que a gente se perde. Tamo juntos. Um forte abraço. Wellington, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardinho. Outras vezes você já sabe que você é sócio do canal. Só chamar aqui, eu falo assim, é convocação. Chamou, eu venho. Um Tamo abraço, junto galera. sempre. Até a próxima. Até a próxima. Ricardinho na área.